ordem com as perguntas. Bom dia, vamos iniciar então o nosso terceiro webinar. Nós vamos começar com a conversa com a professora doutora Maria Elizabeth Bianconcini Trindade Morato Pinto de Almeida. Ela é professora associada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atua no programa de pós-graduação em educação, currículo da Faculdade de Educação, tendo exercido a coordenação desse programa de 2009 a 2013. É líder do grupo de pesquisa Formação de Educadores com suporte em meio digital. Possui doutorado em Educação, currículo pela PUC de São Paulo, 2000, com pós-doutorado no Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, Portugal, 2008, e mestrado em Educação, currículo pela PUC de São Paulo, em 1996. É licenciada e bacharel em Matemática pela Unesp, em 1973. É pesquisadora do CNPq, Bolsa Produtividade, PQ1D. Membro do Comitê Nacional de Assessoramento ao CNPq na área de Educação, 2014 a 2017. Atualmente, desenvolve o projeto Integração de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação Básica. Coordenou a pesquisa O Currículo da Escola do Século XXI, Integração das TIC ao Currículo, concluída em 2013, subsidiada pelo MCT, CNPq, CAPES e MEC, em parceria entre PUC São Paulo, UFG e UFT, tendo investigado escolas participantes do projeto UCA. É consultora DOC da CAPES, FAPESP e de outros órgãos de fomento. Membro do corpo editorial da revista E-Currículo, parecerista de periódicos. Organizou diversos dossiês de revistas científicas. Temas de estudo, currículo e tecnologias, formação de professores, políticas de TIC na educação, educação à distância. Bom, então a conversa com a professora Beth hoje, a temática é a produção de narrativas digitais e a formação de professores na integração entre currículo e TIDIC. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a presença da professora, a disponibilidade, e tenho certeza que a nossa conversa vai ser bem gostosa, bem bacana. Então, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Muito obrigada, eu é que tenho que agradecer o convite e dizer da minha alegria mesmo em poder participar do evento, mesmo à distância. Acho que essa tecnologia mostra para nós como podemos fazer coisas em conjunto, como podemos estar presente em diferentes espaços, ainda que não nos desloquemos. E isso nos permite, então, uma integração maior entre nossos contextos de trabalho, contexto de vida, o que tem tudo a ver com o que falaremos nesta manhã durante a minha apresentação. Eu vou falar para vocês sobre as ideias de currículo, currículo na cultura digital, a formação de professores e o papel das narrativas nesse trabalho tanto de formação dos professores como de criação de um currículo vivo, de um currículo experienciado. Então, vamos caminhar nesta direção, cuidando para que tenhamos um tempo para uma discussão que certamente será bastante profícua. Eu começaria trazendo aspectos muito mais de fora da escola do que de dentro da escola, de dentro das universidades. E ao falar de escola, eu não estarei falando apenas da educação básica, mas estarei falando das instituições que desenvolvem a educação formal em diferentes níveis, em diferentes modalidades de ensino. Também não falarei exclusivamente da educação à distância ou da educação presencial.
mas sim falarei de educação, uma vez que, seja qual for a modalidade, o fenômeno que estamos tratando é a educação. E hoje nós vivemos um mundo da convergência, um mundo do hibridismo. Então, nós estamos tratando de uma integração, de uma associação entre educação presencial, educação à distância, do que vem sido muito mais tratado como B-Learning ou mesmo M-Learning, porque pode ser potencializado por meio das tecnologias móveis. Então, tudo isso estará imbricado nesta minha apresentação. Começando, então, a tratar da cultura digital, é importante levarmos em conta que no nosso cotidiano, que a sociedade já está imersa na cultura digital. Hoje, ninguém mais faz declaração de imposto de renda sem ser pela internet. Se vamos fazer uma viagem, programamos toda esta viagem por meio da internet. Aliás, ontem mesmo circulava uma notícia que mais de 80% das pessoas que viajam hoje organizam sua viagem pela internet. E nós estamos certamente neste grupo. E os pais dos nossos alunos, a maioria deles, também se encontra nesse grupo. Então, nós vivemos numa cultura digital. Entretanto, esta cultura digital, ela entra na escola, ela entra nas universidades, muito menos pelos equipamentos ou pelas políticas públicas de fomento a esse uso de tecnologias na educação, e muito mais pelo pensamento e pelas mãos de alunos e professores. E, nesse sentido, a educação formal hoje é provocada de tal forma a olhar para esses dispositivos que estão nas mãos dos estudantes de hoje, que chegam até a fazer leis, em alguns estados, aqui em São Paulo mesmo, que proíbe o celular na escola. Nas universidades, há professores que proíbem o celular na mão do aluno nas aulas. Quando? Se nós olhar, claro que essas tractanas aí, esses dispositivos que estão nas mãos dos nossos estudantes, se não forem incorporados aos processos educativos, interferem de todo modo no desenvolvimento do currículo e mais atrapalham do que ajudam. Daí a importância de nós entendermos as suas contribuições para os processos de ensino e aprendizagem. Então, a escola hoje se encontra desafiada e provocada mesmo a entender o que é que esses equipamentos podem contribuir para os processos de ensino e aprendizagem. Entretanto, enquanto há essas provocações, e enquanto nós conhecemos, e acho que quem nos assiste hoje poderá trazer experiências muito ricas de integração de currículos e tecnologias, mas são experiências. Não podemos falar de uma disseminação efetiva em toda a sociedade. E isso não é só no Brasil. As pesquisas têm mostrado que em outros países, mesmo em países em que a tecnologia é muito mais disseminada e universalizada entre toda a população, e os professores estão já dentro desta cultura, mesmo no seu uso para suas atividades, para a preparação da sua aula e tudo mais, ainda assim eles declaram que pouco usam as tecnologias na prática pedagógica,
que as tecnologias podem contribuir, mas eles ainda não se aproveitam efetivamente das possíveis contribuições para a aprendizagem do aluno e para o desenvolvimento de um ensino baseado num trabalho que seja mais significativo para as crianças, para os jovens e para os adultos. Quando se fala, então, na educação de adultos, na educação ao longo da vida, isto também vem acontecendo. E mesmo quando tratamos da educação à distância, que as tecnologias, e sobretudo as tecnologias digitais de informação e comunicação, que se expandem na educação à distância, mesmo na formação de professores, elas não têm sido objeto de discussão sobre as suas contribuições aos processos educativos. Então, ela é as tecnologias, eles são pouco explorados ainda nas práticas pedagógicas. Mas, ainda que eles sejam pouco explorados, eles vão interferindo no currículo, porque eles estruturam hoje o pensamento das pessoas. À medida que cada pessoa se apropria das tecnologias digitais de informação e comunicação, ele passa a compreender melhor os seus modos de interação, de representação do pensamento, e eles vão estruturando o nosso pensamento. Esses recursos podem e fazem a estruturação do nosso pensamento, portanto, do nosso modo também de expressão. Dizendo de outro modo, uma forma muito simples de se compreender isso. Quando falamos, por exemplo, lá atrás, né, começamos a nos apropriar de um editor de texto, que é a ferramenta primeira que muitos se apropriaram. Hoje começam pela internet. Né? Há alguns anos atrás se começava pelos editores de texto. À medida que fomos nos apropriando dos editores de texto, nós começamos a elaborar texto de uma maneira que é constante, do recuperar o texto para continuar a sua elaboração, do compartilhar com o outro, do fazer em conjunto, do socializar, e hoje, né, por meio da internet, do fazer esta produção em colaboração, e numa colaboração que é potencializada por meio dos recursos, sobretudo da Web 2. Bom, isto vai fazendo com que o nosso pensamento, ao produzir um texto, o faça de maneira diferente. Um exemplo muito claro de que isso aconteceu são as revistas científicas, uma vez que, ao se ter uma revista científica, ou melhor, desculpem, as revistas mais conhecidas de circulação nacional, a olhar para uma revista, por exemplo, a revista Veja, e outras também, não apenas esta, você vê que a revista hoje, ela vai puxando box em seus textos, ou seja, ela está ali simulando uma representação do pensamento de forma hipertextual. E isso é uma influência da cultura mesmo de uso das tecnologias que vai perpassando outros meios de representação do pensamento. Isso também está nas nossas práticas pedagógicas, na nossa forma de expressão e na forma como desenvolvemos, então, o nosso trabalho, ainda que muitas vezes a tecnologia não esteja presente nessas práticas. Bom, se essas tecnologias, então, estruturam o pensamento, estruturantes do pensamento, e isto causa, então, um dilema ou até um conflito mesmo entre o currículo planejado, o currículo prescrito e o currículo realizado. Porque uma coisa é o currículo estável, que foi planejado, que se baseia, na maioria das vezes, numa sequência de unidades temáticas, com seus objetivos e tudo mais. Outra coisa é o currículo que é experienciado
na prática e que ele não é exatamente igual, embora, né, nos nossos diários de classe a gente registre exatamente aquilo que foi planejado, mas se você tiver o registro daquilo que de fato se concretizou na prática, ele não é exatamente igual ao que foi planejado, porque o currículo que se desenvolve na prática, ele tanto é composto daqueles conteúdos que são previstos ou não naquilo que é chamado de currículo planejado, e alguns chamam até de grade curricular, lembrando muito bem o que significa uma grade. Aquele que é experienciado, ele envolve também o contexto no qual acontece a relação pedagógica. Então, ele envolve as relações entre alunos e professores, as suas experiências, os seus conhecimentos prévios, ainda que isto não esteja claramente explicitado. Agora, quando nós temos este currículo, nós temos o registro do que foi realizado. E é aí que nós podemos compreender melhor que o currículo experienciado, concretizado, ele traz outros elementos que não estavam no currículo planejado. Ele não é melhor ou pior, ele é diferente, ele vai além. Não estou dizendo com isso que não se deva ter o planejamento curricular, a proposta curricular. Ao contrário, se não a tivermos, nós daremos tiro para todo lado e não teremos uma intencionalidade pedagógica prévia que oriente o trabalho. Então, ele é necessário, sim, mas é importante termos consciência que o currículo realizado na prática vai além daqueles conhecimentos já estáveis, previstos, então, nos planejamentos. Então, ele é levado em conta, ele é trabalhado, mas é em função da experiência didática, do ato pedagógico que acontece entre alunos e professores, que sofre interferências do contexto e tudo mais. Aí entra a importância das narrativas. O conceito de narrativa, ele antecede em muito o trabalho com as tecnologias digitais. E o potencial da narrativa como instrumento pedagógico, como também metodologia de pesquisa, funcionar com o mundo, ela tem uma base muito importante nas ideias de Brunner. Entretanto, quando nós trabalhamos com as tecnologias digitais, essas ideias de Brunner podem ser potencializadas e incorporam outros elementos que são característicos das propriedades constitutivas das tecnologias. Então, o trabalho de aprendizagem dos estudantes, ele permite que o professor acompanhe este trabalho, possa orientar o aluno ao longo deste trabalho e possa compreender melhor o que é que o aluno está aprendendo, quais são suas dificuldades, como ajudar os alunos a avançar em seu desenvolvimento. E nós temos feito esse trabalho com narrativas, tanto em projetos de formação continuada de professores, e orientados professores para que eles também trabalhem com as narrativas com seus alunos, inclusive da educação básica, e também temos usado as narrativas como metodologia de pesquisa ou mesmo como fonte de dados para o desenvolvimento das nossas pesquisas. E sobre isso já temos diversos artigos publicados e, inclusive, vocês podem acessar o novo curso do MEC, o curso de especialização em Educação na Sociedade Digital, que foi desenvolvido sob a coordenação da Universidade Federal de Santa Catarina. E alguns núcleos desse curso nós participamos da produção, e um deles é Currículo e Tecnologias, e lá nós trabalhamos
tanto com essas concepções que eu estou colocando aqui para vocês, como temos exemplos de narrativas, toda a concepção está lá bastante detalhada. Os núcleos desse curso estão abertos, são abertos e podem ser consultados e analisados por quem desejar. Eles tentando fechar um pouquinho, né? O trabalho com as narrativas, ele nos permite fazer a integração entre contextos. Hoje se fala muito que o professor se joga sobre a responsabilidade do professor integrar a escola, integrar o currículo com a cultura. E aí cabe ao professor trazer mais elementos sobre o seu trabalho para integrá-lo com a cultura. Há outros projetos de políticas públicas que vêm para a escola, inclusive de fora da educação, por exemplo, da área de saúde, até da área do direito, vem para a escola porque é importante trabalhar isso com as crianças, porque é elas que mudarão a sociedade. E fica tudo isso sob responsabilidade do professor. E o professor, coitado, fica lá equilibrando um conjunto de pratos sem saber o que fazer. Ora, se nós pensarmos no uso das tecnologias digitais, nós podemos fazer a integração entre contextos, entre diferentes contextos, ao invés de fazer com que o professor leve tudo para a sua sala de aula. Por exemplo, as situações não formais de aprendizagem, né? Os ambientes não formais de aprendizagem. Vamos pensar em museus. Aí mesmo em Campo Grande tem um museu maravilhoso, o Museu do Índio. Ora, ao invés do professor ter que trazer tudo para a sua sala de aula e ele se preparar e ele fazer tudo isso com os alunos, é muito mais interessante que ele leve seus alunos para uma visita ao museu, mas não pode ser uma visita descontextualizada. Isto tem que ser muito bem preparado, de tal forma que se integre o currículo que está sendo desenvolvido na escola, currículo nesses espaços formais de aprendizagem. E até os espaços informais podem contribuir. E nós sabemos hoje que esses espaços informais, eles também têm potencial de aprendizagem. Livrarias, cybercafés, às vezes até bares temáticos, nós temos estudado isso, parques. Ora, todo local tem um parque maravilhoso, se não tem um parque, tem uma floresta espetacular, tem coisas da natureza, mas a integração não é feita por uma mera visita. Esta integração tem que ser feita a partir da intencionalidade pedagógica. E o que é que a tecnologia permite? A tecnologia permite registrar tudo isso, permite depois aprofundar este conhecimento, trabalhando com ele em sala de aula, e se tudo isso é registrado por meio de narrativas, permite um movimento de ir e vir entre o que acontece nos espaços formais de aprendizagem e nos espaços informais. Deste modo, nós vamos concretizando a educação híbrida. E mais, para fazer tudo isso, nós não podemos ignorar a formação de professores. A formação de professores é fundamental nesses processos, uma vez que os professores ainda não estão sendo formados sob essa perspectiva. Então, é necessário trabalhar isso com os professores e trabalhar a partir da experiência. Mesmo na formação inicial, é possível, e conhecemos experiências em que os trabalhos sendo feitos, estamos sobretudo trabalhando com as pesquisas, temos hoje um papel muito importante para ajudar nesse desenvolvimento. Nós estamos hoje iniciando um projeto com algumas escolas que aderiram voluntariamente, justamente, inclusive uma escola aí de Campo Grande, justamente trabalhando com essas ideias para que possamos, junto com os professores, criar elementos que permitam trazer referências para outras experiências. Eu gostaria de ir parando por aqui, certamente vocês têm
muitas perguntas a fazer. Eu poderia falar a manhã toda que eu vou me encantando, mas quero respeitar o tempo para o nosso diálogo, sobretudo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E aí nós vamos agora começar então com alguns questionamentos. A Miriam de Campo Grande, ela queria saber o nome do curso de especialização disponível no MEC que você mencionou. Valdinei pergunta: o celular não poderia ser utilizado pelos estudantes enquanto se preparam para os exames, por exemplo, vestibular, Enem? Eu acho que você poderia. Bom, o curso de especialização é curso de especialização em educação na cultura digital. Colocando no Google, certamente encontrarão. Não, acho que nem todos os núcleos já estão disponíveis, mas esses que eu coloquei aqui para vocês, dos quais eu sou inclusive coautora, estão disponíveis. Quanto ao uso do celular, é muito pouco pensar no uso do celular para preparar os alunos para o vestibular. Aliás, isso está sendo feito já, para preparar não só alunos para o vestibular, mas para preparar profissionais para os concursos. Mas o celular tem um potencial muito grande, porque o celular está no bolso de todo mundo. Então, você está se deslocando, principalmente nas grandes cidades, em que esse deslocamento hoje de mobilidade tem muito pouco, e você pode aproveitar esses momentos para aprender, para que a educação pode chegar até você por meio do uso desses recursos móveis, dispositivos móveis. Hoje falamos do celular, amanhã não sabemos qual será, deve haver aí um novo dispositivo mais híbrido, que já está tendendo a isso, a ter mais características, a incorporar mais características de computador e tornar-se inclusive um equipamento um pouquinho maior, o que facilita, né, uma tela um pouco maior. Mas nós podemos fazer com que a educação, não só a informação, o teste, o exercício, mas a educação numa perspectiva mais ampla, mais construtiva, inclusive, geradora mesmo de conhecimento, possa chegar ao estudante em todos os momentos, em todos os lugares. A fragilidade que temos ainda é a conexão, porque ainda temos uma conexão no Brasil, inclusive aqui em São Paulo, né, haja visto, hoje de manhã eu me atrasei um pouquinho para entrar no sistema porque tinha caído a internet, que é sofrível, né, não se entrega o produto, né, em termos de velocidade de internet que pagamos e que é comprado. Mas nós, como pesquisadores, temos que caminhar à frente, estudar essas possibilidades, e mesmo onde a internet, mesmo nas situações em que a internet ainda apresenta muita fragilidade, ela existe, e o nosso pensamento já vem acompanhado das suas possibilidades e da exploração mesmo dessas possibilidades. Só que um aspecto importante é que, ainda que o professor esteja incluído digitalmente, estar incluído digital, utilizar as tecnologias para a própria vida, não dá conta do uso pedagógico dessas tecnologias. Tem aí um outro conhecimento que precisa ser trabalhado, que é justamente a apropriação pedagógica das tecnologias. Portanto, continuaremos fazendo formação de professores para o uso das tecnologias, ainda que venhamos a ter todos os professores formados ou em formação, incluídos digitalmente. Ok. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Eduardo, aqui de Campo Grande. Ele diz o seguinte: dada a velocidade das modificações tecnológicas que interferem nos costumes e práticas sociais, como a escola pode proceder
para manter seus currículos e práticas condizentes com as necessidades de professores e alunos? Uma outra pergunta, essa é a minha pergunta. Você falou de situações não formais de aprendizagem. Aí eu queria que você comentasse um pouco como é que nós podemos propiciá-las, rompendo com os dispositivos de controle que as escolas, os ambientes formais utilizam. Você está falando dos ambientes informais, né? Os formais e informais, né? Na verdade, esses dispositivos de controle são nos ambientes formais. Como é que a gente rompe com isso para implementar essas aulas, né, mediadas por as tecnologias? Você deu o exemplo de ir ao museu, né? Então, como é que a gente faz com isso, com esse tipo de situação? Bom, a pergunta do professor sobre as modificações das tecnologias, não é? Como a escola pode proceder para atender as necessidades de professores e alunos. O que vem acontecendo é que essas necessidades de professores e alunos, na maioria das vezes, não são consideradas. Haja visto que o currículo é moldado por especialistas que se situam fora das realidades escolares e fechado na maioria das vezes. Nós não estamos contra uma base curricular comum para o país. Ao contrário, o país precisa disso. Mas, até que ponto esta base curricular não será uma camisa de força para o professor, à medida e para o professor e para o trabalho que atenda às diferentes realidades de um país tão diverso, à medida que vai se dependurando tanta coisa como obrigatório no que seria uma base, que esta base, corre-se o risco de que esta base passe a ocupar todo o tempo do trabalho pedagógico, sem espaço para se levar em conta as necessidades contextuais. E é muito importante. E aí, então, como atender as necessidades de professores e alunos? Pelo diálogo. Nós só podemos entender necessidades de professores e alunos se ouvirmos os professores e alunos e se dialogarmos com eles. Quando nós trabalhamos com educação à distância, sobretudo eu tenho trabalhado sobretudo em cursos de formação continuada, com professores de diferentes regiões do Brasil, a primeira coisa que é pedido a eles é para eles se apresentarem e para eles falarem da sua realidade, do seu local em que vivem e da escola em que trabalham. E isso não é uma mera formalidade para ele se sentir à vontade no curso. Isso é para que nós, formadores, possamos compreender a realidade deste professor e trabalhar considerando o seu contexto, fazendo a articulação entre este contexto e a proposta curricular que está planejada e que tem necessidade de acontecer. Portanto, eu não estou falando de jogar fora um currículo prévio. Eu estou falando numa época de convergência, de articulação, de considerar o outro na proposta pedagógica. E quer queiramos, quer não, as tecnologias estão arrombando, eu diria arrombando mesmo, é este o termo, para pensarmos bem a este respeito, estão arrombando as propostas curriculares mais fechadas. Há um tempo atrás eu tive um pesquisador fazendo pós-doutoramento comigo, que chegou em minha sala com livros que eu já organizei sobre gestão escolar e tecnologias, dizendo: sou gestor de uma escola e quero saber como é que você pode me ajudar, por meio da pesquisa, a resolver os problemas que eu enfrento, porque as tecnologias arrombaram a minha escola e os professores não estão dando conta de compreender o que fazer com isto. Por exemplo, o aluno informa o pai, a mãe, de problemas, de confusões que ele está
envolvido num determinado momento no pátio da escola, dali a pouco a família chega na escola e esse assunto não chegou na coordenação ainda, não chegou na direção e eles são surpreendidos por esta situação. O aluno cola com o celular em cima da carteira porque ele tirou cópias do livro, de páginas do livro de química e ele tem uma nota 10 e o professor então tenta saber o que aconteceu porque sabe que aquele aluno não tem conhecimento suficiente para isso e aí diz para o aluno, eu vou conservar a sua nota se você me contar o que você fez. E aí o aluno conta o que foi feito. E não dá para fechar os olhos para isso, ainda que se proíba o celular. As crianças de uma escola pública, de um município, na periferia de um município, de um pequeno município próximo a Jundiaí, aqui em São Paulo, falam até o número da lei estadual que proíbe o uso do celular na escola. Mas eles sabem nos dizer o que eles podem fazer com o celular. E quando o professor pede para os alunos fazerem uma atividade que envolve uma entrevista que eles gravam no celular, que envolve um vídeo que eles podem fazer e trazer coisas tão interessantes para a escola, o professor tem feito isso, inclusive na universidade, sem levar ao conhecimento das suas direções, dos seus departamentos, para não serem punidos. Isto porque nós não estamos levando em conta a realidade que está aí na nossa vida. Agora, quanto aos ambientes, né, para romper com os dispositivos de controle. Os dispositivos de controle, eles sempre existem, sempre existirão. E esta mesma tecnologia que serve para a emancipação, ela também serve para o controle e para a dominação. E há controles que são necessários, não é? Os sistemas acadêmicos, por exemplo, os sistemas acadêmicos hoje são necessários. Nós precisamos dessas informações que estão, né, nos sistemas acadêmicos, até para tomar decisões, para gestão, para muitas vezes orientar até o professor em seu trabalho, poder acompanhar melhor o seu aluno e tudo mais. Agora, até que ponto esses sistemas de controle cerceiam a prática do professor é que está o problema. E muitas vezes eles podem cercear, mesmo que está instalado, pode cercear menos do que o fazem, porque nós já temos aquela preocupação tão grande com o controle que nós nos deixamos muitas vezes dominar por eles. Agora, quanto à saída física das escolas, nas universidades isso é um problema menor. Nas escolas, no trabalho com as crianças, sobretudo, sair da sala de aula não é uma atividade tão simples, é um esforço bastante grande, mas é um esforço necessário e os próprios ambientes não formais estão criando as pontes para isso. Por exemplo, aqui em São Paulo tem alguns espaços de exposições que eles se organizam, eles têm abertura de horários especial para as escolas e alguns deles que têm algum financiamento privado junto, inclusive, ou mesmo público, se organizam junto com as escolas para prover até veículos, ônibus, que possam trazer as crianças para os espaços e levá-las de volta, sempre junto com os seus professores. Além disso, não é só uma visita presencial, é uma visita e uma exploração, um mergulho também virtual. Quantos museus nós temos com representação também virtual? No Brasil e fora do Brasil. Um exemplo, o projeto, acho que é Ciência Viva o nome, da Fiocruz no Rio de Janeiro. Ele tem muita coisa virtual interessante, presencial também. Vários museus do Brasil têm espaços presenciais e têm representações também virtuais. E fora do Brasil também. E a riqueza está nisso, fazer uma integração entre o presencial e o virtual,
de tal forma que nós possamos fazer uma convergência entre todos esses espaços, explorando aí as características do próprio conceito de ubiquidade, concretizando-a mesmo, de tal forma que possamos engrandecer a aprendizagem. Nós não estamos falando em jogar fora o que está aí instalado, nós estamos falando na integração, na ressignificação, na reconstrução para uma cultura digital que está instalada, quer queiramos, quer não. Bom, você já respondeu a pergunta do João Paulo, que retomou a questão do celular. A Adélia, ela pergunta o seguinte, ela diz o seguinte, ela trabalha na área de saúde e ela fala o seguinte, mas por mais que tentemos inserir dispositivos móveis na rotina da aula, parece-nos que os alunos da graduação não têm maturidade para fazê-lo de forma responsável. Vão para outras partes do mundo e desconectam-se do proposto em sala de aula, por mais que busquemos e planejemos. Qual a sua experiência e sugestão para conectá-los simultaneamente à aula e aos dispositivos? A Ana Paula, aqui de Campo Grande, ela pergunta, você poderia citar uma experiência que evidencia o uso das tecnologias na formação de professores da educação infantil? A Arlinda, aqui de Campo Grande, pergunta, poderia abordar algumas estratégias do diálogo intercultural no uso das ferramentas? E a última, por enquanto, neste bloco, a Kátia, de Campo Grande, como vocês estão trabalhando ou organizando essas formações para criar elementos diferenciados a partir da construção das narrativas digitais? Tá ótimo. Estou acabando de anotar aqui para não perder, porque agora são 4. Bom, a Adélia da área de saúde. Adélia, acho que a área de saúde é privilegiada. A área de saúde tem muita coisa virtual interessantíssima, tem, digamos assim, recursos digitais abertos que simulam, por exemplo, funcionamento de células, desenvolvimentos aí de aspectos relacionados ao corpo humano que jamais conseguiríamos em situações reais, ainda que tivéssemos laboratórios. E não os temos, não é? Não os temos na medida das nossas necessidades, por exemplo. Entretanto, muitas vezes os alunos fogem. Os alunos fogem, né, do tema com a tecnologia ou sem a tecnologia. E por que é que eles fogem? Claro, salvo exceções, porque tem aqueles alunos que não querem mesmo e tem aí um percentual de alunos que, de qualquer modo, estarão ausentes ou vai levar muito tempo para serem conquistados, para despertarem para a aventura de aprender. Despertar os alunos é ouvindo os alunos, é dialogando com eles. Eu tenho conversado com professores também de outras áreas, sobretudo da área de direito. Aqui na PUC a área de direito é uma área bastante forte, muito grande, né? O maior percentual de alunos nossos está na área de direito, e os professores conversam da seguinte forma. E a gente conhece a prática de professores de direito, ela é muito mais caracterizada por conferências, tudo isso. Entretanto, hoje a conversa não adianta querermos chegar na sala de aula e desenvolver determinado conteúdo, mesmo que apoiado por diferentes tecnologias, porque os alunos não se ligam neste trabalho e mesmo aqueles que ficam em sala de aula estão quase que ausentes. É uma presença só corporal ali. Então, eu desisti desse tipo de trabalho, eles falam. Eu começo dialogando com os alunos e a partir do que eles apresentam, nós vamos buscando informações, vamos trabalhando e aí, em meio a isto, eu faço as exposições que se façam necessárias. Ou
nem preciso fazer as exposições, porque eles vão encontrando os materiais importantes e tudo isso. Qual fica o papel do professor numa situação dessa? Ele tem que provocar o aluno, tem que questioná-lo, tem que dialogar com o aluno, e à medida que as informações vão sendo buscadas e trabalhadas, é obrigação do professor puxar para a formalização deste conhecimento. Caso contrário, os alunos podem sair com informações bastante inadequadas, muitas vezes até erradas. Sabemos que existe muito disso, né? O livro-texto, pelo menos, evita que isso aconteça, pelo menos a maioria deles, mas cabe ao professor trabalhar com a formalização do conhecimento. Em relação à educação, se eu entendi direito, a educação infantil e a formação de professores. De fato, as experiências com educação infantil ainda são pequenas. É importante trabalhar com a especificidade da educação infantil, trabalhar com a fantasia da criança, e tem tantos jogos interessantes a este respeito. Agora, de uma maneira geral, quer seja o professor da educação infantil, educação de jovens e adultos, alunos com dificuldades de aprendizagem, alunos que estão no cotidiano da educação formal, da educação fundamental, do nível médio, da universidade, é trabalhar com aquilo que desperta o interesse do aluno, é tentar entender o mundo do aluno. E a partir daí nós podemos ajudá-lo a caminhar numa compreensão e num trabalho com um conhecimento que possa fazer sentido para a sua vida. E que seja, sim, um conhecimento que está lá na nossa base curricular. Não é necessário escapar de tudo isso e jogar isso fora. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de levar em conta o universo de conhecimentos que o aluno tem, os seus interesses, e trabalhar a partir daí. E trabalhar com aprendizagens ativas, porque o aluno que está na cultura digital, que mexe com essa tecnologia o tempo todo e que faz dela um objeto, né, de interação com o mundo, ele não aceita uma aula em que ele fica passivo apenas ouvindo o professor. E aí entra o diálogo intercultural. Tem experiências muito interessantes de diálogo intercultural. Há na internet, só para colocar um exemplo, há na internet um exemplo muito interessante que nós já tratamos até num livro nosso, que é desenvolvido por uma professora de Portugal, a professora Emília, de uma escola num pequeno município próximo à cidade do Porto, e ela faz um projeto que envolve escolas do Brasil, de Portugal, e escola da França, de uma comunidade lusófona também. O tema é literatura. Houve um período em que eles trabalharam com um autor brasileiro, e todas as crianças trabalhavam com aquele livro e estudavam as ideias do livro e criavam também as suas viagens, e a professora Emília ia colocando todas essas informações e participando com as crianças de um blog que integrava todas essas escolas. E eu, durante o meu pós-doutorado, que eu fiz lá em Portugal, eu fui visitar essa escola. E tinha uma parte do livro que tratava de Santos Dumont. E as crianças, eu fui lá querendo entrevistar professores, as crianças, e no final eu fui o tempo todo entrevistada. Porque elas, como dialogavam com escolas do Brasil, elas queriam saber informações daqui. Imagine, uma das escolas era do Rio Grande do Sul, eu não conheço aquele município do Rio Grande do Sul, e a noção de espaço delas é muito menor. Eu tive que pegar um mapa, mostrar a distância de onde eu fico para a cidade do Rio Grande do Sul, que estavam as crianças. Eles queriam saber a respeito de Petrópolis, da casa de Santos Dumont. Isso, felizmente, eu já tinha visitado e podia dizer muita coisa. Enfim, o trabalho muito interessante. Tão interessante que eles chegaram a descobrir que no Porto vive um sobrinho neto de Santos Dumont,
é um engenheiro aposentado e esse engenheiro foi na escola dialogar com as crianças. Ora, veja a visão de mundo dessas crianças a partir de um estudo de literatura, o quanto isto foi ampliado, como foi este diálogo intercultural entre todas essas crianças. Eles falavam de onde viviam, eles comentavam a respeito do que faziam, o que é que acontecia em cada uma dessas realidades. E isso, nossa, o Brasil tem uma riqueza maravilhosa para que isso possa ser feito. E nós podemos colaborar e até não só colaborar, como impulsionar para que isso aconteça. Porque entender a realidade do outro significa compreender melhor a si mesmo. Agora, a partir das narrativas, a formação ela não é a partir das narrativas, ela é com as narrativas. Então, a narrativa ela vai sendo produzida ao longo da formação, e nesta narrativa é que se vão colocando as experiências de aprendizagens, as produções, as descobertas, as dificuldades, e vocês poderão compreender melhor isso se olharem neste curso do MEC que eu citei, Educação na Cultura Digital, lá no Núcleo Currículo e Tecnologia. Tem exemplos de narrativas que podem ajudá-los a compreender melhor. E se procurarem na internet, narrativa digital, alguma coisa assim, vocês encontrarão. E temos artigos sobre isso, um artigo inclusive publicado na revista digital aqui do nosso programa de pós-graduação, que se chama E-Currículo. E no segundo semestre de 2014, professor Valente e eu publicamos um artigo a esse respeito e vocês poderão compreender melhor também a partir da leitura desse texto. Acho que eu tentei dar aí, né, uma passada em tudo, porque o tempo está indo embora, né? Nós vamos entrar agora no último bloco, então. Você já tocou na pergunta do Jairo, que ele fala assim, a gente não precisa considerar o interesse do aluno, saber se eles gostam, suas opiniões, então eu acho que já foi respondido, né, Jairo? Uma pessoa do GTED pergunta em relação ao poder público, como podemos exigir que o poder público capacite os professores? Uma outra pergunta do Williams, como proporcionar uma metodologia de ensino com as tecnologias quando as escolas não disponibilizam essas ferramentas tecnológicas? E a Kátia e a Ana Paula, aqui da UCDB, perguntam, considerando a cultura digital dos acadêmicos, dos cursos de licenciaturas e bacharelado, que sugestão ou contribuições você conhece que pode contribuir para a formação continuada dos professores do ensino superior? Ok. Bom, o poder público, né? Como exigir que eles façam a capacitação de professores? Olha, o poder público vem fazendo a capacitação de professores, né? O MEC vem promovendo cursos, as secretarias de educação, em parceria com o Ministério ou por iniciativas próprias, que muitos estados e municípios têm, também vem promovendo. O maior problema nosso é que há uma mobilidade tal de professores, ou seja, uma rotatividade tal, que quando você consegue ter um contingente de professores de uma escola bem preparado, chega no final do ano, parte deles sai daquela escola e se dissolvem aí em outras escolas e tudo tem que começar novamente. Nós temos um percentual que chega a pouco mais de 50% de rotatividade de professores em diversos estados de nosso país. E com isto nós não conseguimos criar cultura digital. Ainda que façamos capacitação de professores o tempo todo,
a este problema, enquanto ele não for resolvido, a situação ficará bastante fragilizada mesmo. Entre outros problemas, né? Mas este é gravíssimo. Então, as propostas de formação existem, elas podem não se desenvolver da forma mais adequada do que gostaríamos, mas, ainda que sejam adequadas, o problema da rotatividade interfere muito. Agora, como proporcionar metodologias de ensino com tecnologias quando as escolas não dispõem de tecnologias? A primeira coisa que nós fazemos quando trabalhamos com formação continuada de professores ou de gestores é levantar com eles que recursos tecnológicos a escola dispõe. E eles começam a dizer que não tem nada. Ah, não, mas vamos entrevistar um, entrevistar outro, E aí começa a descobrir que tem inclusive microscópio na caixa, que tem um computador lá que não é utilizado, que tem retroprojetor que quebrou e ninguém consertou, e vai por aí afora. Então, algum recurso tecnológico as escolas têm. Dá para fazer essa capacitação? Às vezes não, tem situação que é tão pouco que quase que não. Acontece que os professores, a maioria deles, tem tecnologia nas mãos. Se vocês analisarem, consultarem os resultados da pesquisa, feita anualmente, já acho que há 3 anos, pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, procurem nic.br, pesquisa TIC Educação. Vocês encontrarão resultados muito interessantes e verão que o professor hoje, ele se destaca em relação à população em geral no domínio das tecnologias, ou seja, o professor está buscando isto. O professor, ele tem já uma apropriação tecnológica um pouco mais elevada que o restante da população. O professor, a grande maioria, tem tecnologia nas mãos. E mais, aqueles que têm laptop um grande percentual tem, levam esse laptop na escola para utilizar na sua prática pedagógica. Então, o que eles estão utilizando nem é a tecnologia que a escola dispõe, porque às vezes também quase não tem, às vezes tem, mas está mal conservada, não está em condições de ser utilizada. Então, o professor está levando a sua tecnologia. E os alunos também têm celular. E nós não incorporamos o celular, nós não trabalhamos com ele, porque tem aí uma série de inconvenientes que se sobrepõem e que ainda não conseguimos superar na maioria das situações. Agora, quando estamos com essas tecnologias nas mãos, nós temos que saber que o mundo lá de fora está entrando na nossa aula. Não sei se vocês se lembram, no momento, no final do governo Lula, e que o Lula fez uma sessão online por meio de rede social, não lembro se foi blog, Facebook, não me lembro qual foi. Mas enfim, ele fez uma sessão, aí, um debate online. E naquela época, alguns alunos meus já de mestrado e doutorado já são dessa cultura digital mesmo, outros não tanto. E uma aluna minha, já dessas que vive mergulhada na cultura digital, né, com a tecnologia o tempo todo na minha aula, mandou 2 perguntas para o então presidente e ele respondeu. O que é que vocês acham que aconteceu com a minha aula? Ou eu incorporava, claro que o Lula, né, era mais atraente do que a minha aula, certo? Ou eu incorporava aquelas questões, ou a minha aula teria se perdido. Eu fiz a integração na hora e foi muito legal, foi muito interessante o que conseguimos fazer. Então, eu tenho hoje uma ecologia de sala de aula muito diferente do que eu tinha antes. Porque se nós estamos discutindo algum tema e eu digo, olha, tem um autor que falou tal coisa assim, assim, às vezes eu nem me lembro o nome do autor, ou tenho o nome do autor e não me lembro bem qual é o texto, na hora o aluno traz esta contribuição, porque ele está lá com a sua tecnologia, faz a busca e tudo mais.
muda a ecologia da aula, muda até a disposição física, porque embora estejamos falando de tecnologia móvel, a gente ainda precisa das tomadas de energia elétrica e os alunos ficam em volta delas, né? Esta é a realidade. Bom, então como contribuir com a formação continuada de professores do ensino superior? Aí nós temos um problema sério, né? Os professores do ensino superior são os mais difíceis de serem, né, atingidos por estas atividades. Nós temos ações de formação nesse sentido, os nossos programas de pós-graduação, por exemplo, no nosso mestrado e no nosso doutorado, tem vivências nessas atividades, nós oferecemos essas disciplinas, mas essas disciplinas nos nossos currículos são sempre optativas. E nas graduações também costumam ser. O ideal seria nem termos disciplina. O ideal seria que esta incorporação das tecnologias ela fosse transversal ao currículo, porque quando nós falamos dessa integração, é isso. A tecnologia é transparente, ela está ali para ser usada no momento da necessidade. Mas isso ainda não vem acontecendo efetivamente na educação superior de graduação e mesmo de pós-graduação. Ela é pontual, há professores que fazem, vocês encontrarão vasta bibliografia a este respeito, mas a integração ao currículo, efetivamente, ainda temos que construir isso. Da mesma maneira que nós falamos da escola, isto vale para o ensino superior de diferentes níveis. Que pena que o nosso tempo está se esgotando, né? A conversa está muito boa, nós temos mais perguntas, mas vocês podem continuar mandando as perguntas e depois a gente entra em contato, né, Beth? E aí, quem sabe, a gente continua esse diálogo. Eu acho que não para por aqui, né? Nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui, foi um grande prazer, uma honra tê-la aqui conosco e a gente espera continuar essa conversa, né, presencialmente, virtualmente, e muito obrigada pela sua participação. Indiquei. Eu só queria deixar assim um recado para todos, né? Quando nós estamos falando nesta integração das tecnologias com o currículo, nós estamos trabalhando com um conceito que nos é muito caro aqui no nosso grupo de pesquisa, que temos muitas publicações sobre ele, que é o que nós estamos chamando de web currículo. E para entender melhor esta concretização do web currículo, nós temos muitos projetos e temos inclusive um evento que fazemos aqui na PUC, que este ano ele será integrado também com o encontro de pesquisadores em currículo do nosso programa, e que está com inscrição de trabalhos abertas. O evento será de 21 a 23 de setembro, depois podemos enviar o link para o site, e que vocês todos são muito bem-vindos para participar, para enviar trabalhos, e essas questões serão intensamente discutidas no nosso evento. Muito obrigada. Um abraço. Para vocês também, e um ótimo evento, e parabéns pela realização do webinar. Obrigada. Obrigada. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos para a segunda palestra do webinar 3.